Fala galera, 100%, bem-vindos aí novamente ao canal, espero que todos estejam muito bem e vejam que eu comecei esse vídeo aqui perguntando se vocês estão 100%. Tem tudo a ver com essa série de playlist aqui, né? Com essa playlist que a gente vai fazer com uma série de vídeos. Bom, então a gente vai bater um papo sobre matemática financeira e claro, né? Não tem como a gente desvencilhar a matemática financeira da porcentagem. Então, esse primeiro vídeo aqui, eu vou falar de algumas curiosidades e tal, e o foco será a porcentagem, tá certo? Mas vamos lá, vamos bater um papo primeiro. O que é matemática financeira, né? Olha, nada mais é do que uma associação, ou seja, você vai fazer uma associação de alguma coisa em outra, né? Então, nada mais é do que uma associação feita entre a aplicabilidade real do dinheiro e a matemática. Ponto. E assim, há uma enorme relação entre progressões aritméticas e geométricas com a maneira a qual se faz certos cálculos de juros, né, entre outras coisas. Então, se você ainda não estudou progressões aritméticas e geométricas, eu recomendo dar uma olhadinha primeiro antes de querer estudar matemática financeira. Eu vou deixar, inclusive, o link, tá, na descrição, que eu também tenho os vídeos aqui sobre progressões aritméticas e geométricas. Tá? Bom, a princípio, vamos deixar claro que em matemática financeira, a peça fundamental é esse cara aqui, ó. É o juro. Tudo gira em torno dos juros, tanto no papel quanto no mundo real, certo? Bom, mas então vamos analisar o seguinte: como que a gente calcula esses juros, tá? E há uma, digamos assim, uma relação muito direta entre juro e desconto. Por quê? A maneira como você calcula o juro é a mesma de como você calcula o desconto. A diferença é que o juro tende a fazer o valor subir e o desconto tende a fazer o valor descer, tá? Mas o cálculo é o mesmo. E tanto o cálculo de juro quanto o de desconto, eles estão diretamente relacionados com isso aqui, ó. Porcentagem, taxa. Então, para a gente incidir uma taxa em alguma coisa, para calcular juro ou desconto, a gente precisa saber que taxa é essa, que porcentagem, que percentual é esse, tá? Então, por isso que a gente vai bater um papo aqui sobre porcentagem primeiro, tá certo? Bom, então, vamos lá. O que é porcentagem? Porcentagem é esse símbolozinho aqui. O que é isso, né? Olha, a porcentagem é uma fração, tá? Cujo denominador é 100. E essa porcentagem, na matemática financeira, ela nunca aparece sozinha. Por quê? Porque ela vai ser incidida em alguma coisa. Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, 30%. O que é 30%? 30% pode ser representado matematicamente como uma fração 30 sobre 100. É a maneira como a gente lê, né? 30%. Ó, 30%. Tá certo? Ficou bem paulista a maneira que eu falei aqui, né? Mas foi para justamente dar esse realce para vocês. Então, e essa porcentagem, essa fração cujo denominador é 100, ela sempre vai ser incidida em algum valor. Como assim incidida? Multiplicada, tá? Então, você vai multiplicar ela pelo valor que você quer, tá certo? Em outras palavras, a porcentagem nada mais é do que uma maneira a qual você pega um pedaço, uma parte de um todo. E essa parte, não necessariamente, ela é menor do que o todo. É engraçado, né? Falar isso, porque assim, como a gente fala em todo, o todo representará sempre o 100%. Então, 100% é o nosso total. Logo, qualquer valor acima de 100%, você pegará o todo mais um pedaço. Qualquer valor abaixo de 100%, você pegará um pedaço menor do que o todo. Tá certo? Essa é a ideia.
Então, a porcentagem ela aparece muito no nosso dia a dia, né, nas notícias de jornais, pesquisas eleitorais principalmente, né, jogos de videogame, aproveitamento de determinado esporte, entre outras coisas. Então, a porcentagem está aí, né, ao léu. Assim como no começo do meu vídeo. Espero que todos vocês estejam 100%, ou seja, em totais condições para tudo, né? A porcentagem, ela exprime assim, exatamente quanto de 100% determinado fato acontece. Então, a gente utiliza muito na probabilidade também, né? Mas, de fato, 100% sempre será o seu total, tá? Total. Sempre será isso. Bom, então, vamos lá. Quando a gente calcula, então, 30%, a gente lê isso como 30%, 30 sobre 100. Ah, se eu pegar 49%, então nada mais é do que uma fração representativa cujo denominador vai ser 100 e o numerador 49, tá certo? Agora sim, aqui o interessante é a gente utilizar muito a questão das frações equivalentes. Por exemplo, você pega lá 5 décimos. Quantos por cento é 5 décimos? Que porcentagem isso representa? A ideia é sempre você fazer esse denominador virar 100. Então, você multiplica embaixo e em cima por 10. Ah, então 5 décimos equivale a 50%, tá certo? Quando o de baixo ele não diretamente chegar em 100% através de uma multiplicação, a gente pode fazer tipo assim, ó, 8 40avos. 8 40avos não, porque o 8 ele simplifica, né? Vamos colocar então 9. 9 40avos. Que porcentagem isso aqui representa? Ó, você pode fazer assim. Eu vou fazer o número de baixo se transformar em um múltiplo de 100. Então, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, ó, ele vira 400. Aí agora eu divido em cima e embaixo por 4. Então, aqui fica 100. Aí 90 por 4 vai dar 22,5, né? Olha lá. 22,5. Bom, em termos de fração, isso aqui a gente não escreve, né? Porque fração, ela não é representada com números que não sejam inteiros, né? Na parte de cima nem na parte de baixo. Mas a título de porcentagem, para você descobrir quantos por cento isso aqui representa, essa ideia é ótima. Então, isso aqui ó, vai equivaler a 22,5%. Tá? Um truque de como que eu cheguei rápido nessa conta, nesse resultado, eu dividi por 2 e depois por 2 de novo, né? Porque se eu dividir 90 por 4, 90 por 2 dá 45 e divide por 2 dá 22,5, tá certo? Então, assim, são truques para você rapidamente descobrir aí como que uma determinada fração, que porcentagem ela representa, certo? Bom, vou falar agora de umas curiosidades de leve. Com relação ao símbolo, que a gente conhece, que é esse aqui, né? Ele já foi diferente. A princípio ele era assim, ó. Era fake dói. Aqui era um P deitado e aqui embaixo escrevia-se cento. Horroroso, né? Mas a gente também está condicionado, né? A gente bateu o olho nessa aqui primeiro, né? Se a gente vivesse nessa época aqui, a gente iria achar esse daqui talvez estranho, né? E a gente também já teve um outro símbolo, que é qual? Ainda era esse P aqui, só que ele era um pouquinho menor. Aí ele era mais discreto assim. Aí aqui você tem um tracinho e uma bolinha. É difícil até de fazer, né? Até de escrever. Aí, depois, chegamos nesse daqui. É muito mais fácil, né? Muito mais simples, muito mais prático, vamos dizer. Uma curiosidade, isso aqui é a porcentagem. Existe a pormiltagem também, que é assim, aí você coloca 2 bolinhas embaixo, tá certo? Olha aqui, ó, 3 zeros, né? Vem a ver com 1000. 2 bolinhas, 2 zeros, tem a ver com 100, tá? Bom, então, tirando as curiosidades, vamos ver então como que a gente calcula porcentagem. Como que a gente incide, então, a 30%? Como que a gente calcula 30% de 50? Olha lá. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente sempre vai fazer uma multiplicação. Você escreve isso aqui como fração,
Olha lá, 30% de tá, vezes 50. E faz a conta, tá certo? Aí você simplifica, né? Aqui, ó, corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero, 3 vezes 5, 15. Quer dizer, então, que 15 representa 30% de 50. E aí, você tendo 30%, automaticamente você já sabe 60, porque se você dobrar a porcentagem, você dobra esse valor aqui. Então, 60% dá 30, por exemplo, né? Quanto que seria 90%? Bom, 90%, aí você multiplicaria isso aqui por 3. Então, você multiplica esse resultado por 3, seria 45, tá? Por quê? Porque são diretamente proporcionais, né? Aqui, ó, tá vendo que o 30 está aqui em cima no numerador? O 15 também está do lado de lá. Então, se esse aqui aumenta na mesma proporção. Obviamente também, né? Se você diminui, vai diminuir na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu dividir 15 por 3, que dá 5, então eu divido essa porcentagem por 3, ou seja, seria 10%. Quer dizer que 10% de 50 equivaleria a 5. Então, quando você tem uma porcentagem, ainda mais redondinha assim, você consegue achar várias outras derivadas dela, tá? Bom, como que a gente calcularia, então? Vamos colocar aqui 40% de 80. Quando tem zero nos dois, de cabeça a gente já acha o 38, né? Por quê? Ó? 40% de 80 vai ser o quê? Ó? Tira um zero, tira um zero, 4 vezes 8, 32. Então, quando você calcula uma porcentagem de cabeça, basta tirar dois zeros. Se tiver dois zeros aqui, você já tira dois daqui. Se tiver dois aqui, você tira dois daqui. Se não tiver, você tira um de cada, tá? Então, de cabeça, a gente vai fazendo assim. Tem uma outra maneira de calcular a porcentagem, que é por regra de 3. Ó, se você quer calcular 40% de 80, quer dizer, então, que 80 equivale a 100%. Ele é o seu todo, ele é a sua referência. Então, 40% ó, equivale a quanto de 80? E aí você multiplica cruzado, né? Então, 80 vezes 40 é igual a 100x. Detalhe, aqui está em porcentagem. Se você escrever como 40 sobre 100, esse aqui você escreve como 100 sobre 100. Se você escrever só o 40 e só o 100, como os dois já estão em porcentagem, não tem problema, tá? E aí você literalmente isola o x agora, né? Passa esse 100 dividindo aqui, ó. Você vai perceber que vai ter a mesma conta, ó, 80 vezes 40 sobre 100, que é exatamente a conta que está aqui, ó, 80 vezes 40 sobre 100. Então, note que a regra de 3, ela, na verdade, te dá um passo a mais, né? Que é da montagem. Quando você pensa dessa forma, você já está praticamente no final da conta, tá? Eu prefiro fazer assim, mas para quem tem mais segurança em fazer assim, sem problema nenhum, tá? Vamos pegar agora uns números que não sejam tão redondinhos assim, né? Vamos calcular 22% de 90. Quanto é 22% de 90? Então, vamos lá. 22% de vezes 90. Note que aqui só tem um zero para cancelar. Então, eu tenho que fazer a conta 22 vezes 9 e dividir por 10. Aí, você vai lá no cantinho, 22 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 18 com 1, 19. Ó, 198 décimos. Ué, só que 198 décimos é o quê? É voltar a vírgula para a esquerda uma casa. Então, isso aqui vai ser 19,8. Portanto, 22% de 90 equivale a 19,8. Portanto, se eu quiser 44%, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, basta multiplicar esse valor por 2. Ó. Seria 39,6, né? 39,6. A partir disso daqui, você acha qualquer outra dessa daqui, usando apenas multiplicações ou divisões, tá? Esse lance de porcentagem vai rolar muito aqui, ó, com questão de números decimais, né? Então, o denominador geralmente é 10, 100, e aí fica fácil, porque você só tem que andar com a vírgula, tá?
Agora, o conselho que eu dou é não fazer essas contas aqui para treinar na calculadora. Ó, vem aqui no canto, faz no braço, tá? Pelo menos para treinar, tá certo? Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar 34% de 75. Quanto seria 34% de 75? Ó, 34 sobre 100 vezes 75. Não tem zero, né? Mas o 75 e o 100, eles conversam bem, né? Ambos você pode dividir por 25. Olha lá. Ó. Então, dividindo isso aqui por 25 dá 3. Dividindo 34, o 100 por 25 dá 4, né? Aí o 34 eu divido por 2 e o 4 também. Ó, dá para simplificar, né? Então, fica 17 em cima vezes 3 e 4 por 2 é 2. Pronto. Ó. Na porcentagem, o interessante é você simplificar suas contas antes de fazer. Não vai multiplicar 34 por 75 e depois voltar a vírgula duas casas. Não precisa, tá? 17 vezes 3 você faz de cabeça, ó, 51 sobre 2. E 51 sobre 2 ó, é 25, né, dos 50, e o 1 na metade, então 25,5. Portanto, 34% de 75 dá 25,5, certo? Vamos pegar uma outra quebradinha aqui, ó. Que tal 42% de 81? Então, quanto que seria 42% de 81, né? Ó, 42 sobre 100 vezes 81. Bom, a única coisa que daria para fazer seria simplificar o 42 com 100, né? Por 2 aqui, ó. Tá certo? Então, fica 21 sobre 50 vezes 81. Bom, então, vou precisar fazer a conta 21 vezes 81. Eu vou pôr o maior em cima, mas não tem nada a ver. 1 vezes 1 vezes 8. 2 vezes 1, 2 vezes 8, que dá 16. 10 vai 1 aqui dá 7. Não tem casas decimais, então fica mesmo 1.701, né? Então, 1.701 dividido por 50, que é a mesma coisa que fazer qual conta, né? 170,1 sobre 5. O que eu fiz aqui, ó? Simplifiquei por 10, em cima e embaixo. Tá vendo? Então, se eu pegar uma unidade, né, um número, e dividir por 5, ele dá 0,2, né? Então, ó, eu sei que o meu resultado vai ser algo do tipo 0,20. Não é? Mas vamos fazer a conta aqui bonitinho? Então, vamos lá. Tem que pegar 170,1 e dividir por 5. Bom, então, o 17 aqui dá 3, né? Que dá 15, sobra 2. 20. Dá 4, né? Ó, na tampa. Chegamos na vírgula. Quando a gente chega na vírgula, põe a vírgula aqui, né? Bom, 1 não é suficiente. Sendo assim, então, quantos 5 cabem no 1? Cabe nenhum, né? 0 vezes 5, 0. 1 menos 0, 1. Aí, agora, vamos para o próximo. Completa aqui com 10. Opa! Quantos 5 cabem no 10? 2. 34,02. Olha lá. Nossa, mas essas divisões assim eu esqueci. Vou também deixar um link aqui na descrição para que você relembre como faz, né, essas contas de divisões aí, tá? Ou seja, 42% de 81 é 34 inteiros e 2 centésimos, ou 34,02, né? Como a gente comumente fala aí, tá certo? Bom, o interessante das porcentagens é você aplicar isso em alguns probleminhas, alguns exemplos contextualizados, tá? Mas antes disso, no próximo vídeo aí eu vou fazer uma série de exercícios assim, porque não necessariamente você vai calcular apenas 42% de 81, tá? Se eu quiser saber 34,02 é quantos por cento de 81? Né? Eu posso, digamos assim, fazer um cálculo para procurar esse 42 aqui, ó. Então, vou seguir o exemplo, fazer isso com um número um pouquinho mais interessante de trabalhar, que foi esse daqui, ó. 30% de 50, nós encontramos que é
15, né? Então, vou trazer para cá, ó, para a gente contextualizar em cima disso. Bom, suponhamos então que eu não quisesse calcular 30% de 50, mas eu quero saber o seguinte, 15 é quantos por cento de 50? Né? Como que eu consigo descobrir isso aqui? Eu já sei que o resultado é 30, né? Mas como que eu chego no 30? Do mesmo jeito. Olha aqui, ó. 30% de 50 é o quê? É 30% vezes 50. Isso dá 15. Então, essa porcentagem que eu não conheço, eu vou chamar de x, ó. Eu sei que se eu pegar x% de 50, o resultado vai ser 15. Olha lá. Então, a maneira de você armar é a mesma. Aqui, ó, 50 divide por 100, fica 2 aqui embaixo. Então, o que a gente teve aqui? Ó? Que x sobre 2 é 15. Logo, multiplica cruzado, x é 30. Ah, então quer dizer que 15 é 30% de 50. Mas eu também poderia perguntar uma outra coisa. 15 é 30% de quem? Ó, como que eu faria, então, se a pergunta me pedisse os 50? Tá? Então, 15 é 30% de quem? Aqui, ó. 15 é 30% de quanto? Né? Vou colocar uma interrogação aqui. Bom, então eu sei que se eu incidir 30% nisso, o resultado vai ser 15. Olha lá. Então, se eu pegar os 30% e colocar sobre alguém, o resultado é 15. Olha lá. Corta um zero, corta um zero. Então, nós ficamos aqui que 3x sobre 10 é igual a 15. Ah, tá. Então, agora você passa o 10 multiplicando e o 3 dividindo, né? Ou seja, você vai passar o 10 multiplicando, então fica 150, e o 3 dividindo. 150 por 3, 50. Aí, ó. Ah, então quer dizer que 15 é 30% de 50. Só que a gente já sabia, né? Olha lá. Tá? Então, existem essas três formas de você perguntar algo referente à porcentagem. Ou você pergunta a porcentagem, ou você pergunta o todo, ou você calcula a porcentagem de um todo. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo aqui farei uma série de exercícios de porcentagem e depois alguns probleminhas, beleza? Um abraço e até a próxima.